Boa noite, meu querido e amado irmão que está ligado na Constante TV. Eu sou o Gilvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. Missões em Revista é o programa que deixa você antenado em tudo o que está acontecendo no campo missionário. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo na bancada o meu irmão Rubenilson. Boa noite, irmão Gilvan. Boa noite, pastor. Boa noite a você que nos assiste. É uma imensa gratidão fazer parte dessa bancada e uma entrevista excelente que faremos com certeza para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer a você que não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de ativar o sininho e compartilhar. É isso aí. E hoje, Rubenilson, nós temos aqui conosco o querido e amado pastor Nivanildo. Pastor, uma boa noite, seja bem-vindo a Manaus. Sabemos que o senhor está de passagem por aqui, né, fazendo um trabalho maravilhoso e gostaríamos que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores. Ok, irmão Gilvan, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para compartilharmos sobre o reino de Deus, né? A expansão do reino de Deus aqui na Terra, a alegria de ter você, né, nos acompanhando aí neste programa, e espero que você esteja também envolvido com a obra do Senhor e que Deus esteja abençoando a todos vocês. Amém, louvado seja Deus. Pastor, para começarmos assim o nosso programa, quem é Nivanildo? Como é que foi esse menino? Onde nasceu? Nos diga aí. Gilvan, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, certo? Em 1951, 16 de abril. O privilégio de ter vivido em um lar, né, a partir aí dos meus 8, 9 anos, a minha mãe teve um encontro pessoal com Jesus, e depois ela, minhas irmãs, eu, e tivemos a oportunidade de ter também o encontro com Cristo. Saímos do centro da cidade do Rio de Janeiro, fomos para o interior, e ali em Piabetá, né, vivi a minha infância. E tive a oportunidade de acompanhar a minha mãe nos primeiros momentos, né, da minha vida, na minha infância, até os 12 anos. E depois disso, então, fui acompanhar o meu pai pelos campos de futebol. Aí, logicamente, já não mais participava caminhando juntamente com minha mãe nos caminhos do Senhor. Seu pai era atleta profissional? Não. Ele era lá na várzea, né? Podemos assim dizer, né? Lá no interior. Então, acompanhando aqueles times de futebol lá com ele, né? E com isso nós deixamos de estar acompanhando a minha mãe. Porém, no dia 1º de maio de 1966, nós voltamos do campo de futebol e ele me mandou à rua para comprar cigarros. E ao passar pelo templo onde minha mãe congregava, naquela época Igreja Batista Betel Mirim, hoje Primeira Igreja Batista em Piabetá, tinha um conjunto tocando. E eu voltei para casa levando o cigarro para meu pai e disse: mãe, tem festa na igreja. E ela disse: não, hoje não tem festa na igreja. Tem sim. E era um conjunto que estava tocando lá. E sempre depois do culto, quando tinha festa, tinha um bolo com guaraná. Só que naquela noite, a festa era nos céus. Amém. Naquela noite, ouvindo a mensagem, eu entendi que estava perdido e que precisava de Jesus. Naquela noite, então, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. O senhor estava com qual idade mesmo, pastor? Eu estava com 15 anos, né, de idade, certo? Então, ali Deus mudou a minha vida. Trabalhava com meu pai na obra, né, na construção civil, e um belo dia eu cheguei em casa e disse: pai, aí já membro da igreja, batizado, já integrado na obra, e eu disse para o meu pai que eu precisava de um dinheiro para ir até ao templo e até a igreja, e ele não tinha o dinheiro. Eu falei: mas pai, como? Nós trabalhamos tanto. Ele disse: meu filho, o sócio lá levou todo o dinheiro e nós vamos ter que trabalhar dobrado semana que vem. Eu disse para ele: pai, eu não vou ficar na construção civil, eu vou ser militar. E ali começamos a orar, a buscar ao Senhor, e ele então
nos deu esta oportunidade, né? Eu saía de casa de Piabetá às 3h30 da manhã para ir trabalhar em Jacarepaguá com meu pai na obra, voltava, ia fazer um cursinho dali para Piabetá e dormia às vezes 10h30 da noite. Já se preparando já para a carreira militar. Para a carreira militar. E aí vinha da obra, ia para um cursinho e então Deus me deu a oportunidade de passar para a Escola de Saúde do Exército. Então, já com 18 anos... Entrou já como sargento, pastor? Eu não entrei como cabo-aluno na Escola de Saúde do Exército, e aí me formei em técnico laboratório de farmácia, e de 68 até 70, né? Os anos 69 e 70, fazendo o curso. Depois fui para o interior de São Paulo. Aí, já lá em 1971, eu me casei a primeira vez com a minha esposa Clarice, aprove a Deus em 75 levá-la para a eternidade. Amém. E nessa época, o sonho meu era ser dentista. Logo que eu entrei para o quartel, eu já pensava nisso, eu vou ser coronel dentista. E depois vou para a reserva, ainda novo, e aí então eu vou ser missionário. E concluiu, pastor, a Comecei a faculdade, Gilvan. Só comecei a faculdade em março e logo no final do mês de março, Deus leva a minha primeira esposa para a eternidade. Eu servi em Piquete, estudava em Volta Redonda e aí então a vida muda, né, completamente. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, fui servir no Instituto de Biologia do Exército e continuava estudando em Volta Redonda até maio, quando Deus me chama para o ministério pastoral. O casal teve alguns filhos? Não, eu tenho hoje, quando a minha esposa ela faleceu, justamente na gravidez do meu segundo filho, certo? Ela partiu para a eternidade, inclusive ele hoje é pastor, esse meu filho, em Goiás. Estávamos no interior de São Paulo, no parto, então Deus levou-a para a eternidade. E aí, desse primeiro casamento, eu já tinha 3 filhos. O meu filho mais velho, que é o Silvio, e veio a Neiva e o Newton César, que é quando a minha esposa foi para a eternidade. E aí eu venho para o Rio de Janeiro, continuei estudando lá, e uma bela noite, pregando em Cruzeiro, porque eu fui transferido de volta para o Rio, mas continuei servindo ao Senhor ali no Vale do Paraíba, em Lorena, bem perto de Piquete. E um dia eu estava em Cruzeiro, uma cidade próxima, pregando, e naquela noite Deus me chama para o ministério. Eu disse, agora, Deus, mas vamos lá. E aí comecei a orar e pedir ao Senhor a direção. E então ele precisaria fazer uma coisa, ele precisaria tirar a minha paixão por odontologia do coração. O senhor continuava no Exército, né? No Exército. Uhum. E aí ele precisava tirar a minha paixão por odontologia e colocar por teologia, porque eu entendia que eu precisava me preparar melhor, porque o pastor de Lorena tinha pedido para mim, Nivaldino, eu vou sair daqui no final do ano, mas continue aqui. Eu ia todo final de semana, eu ia do Rio, depois, né, que fui transferido para o Rio, para Lorena. Eu falei, então eu vou precisar me preparar melhor. E naquela noite, isso começou a bater muito forte no meu coração. Eu disse, Deus, então o Senhor vai tirar a minha paixão por odontologia. O Senhor vai fazer com que seja possível, porque já era maio, e os cursos seminários já tinham começado em março, e já estava atrasado, maio, né? Já estava atrasado. E eu disse para ele, Senhor, quando eu voltar para Lorena, isso aconteceu na volta minha de Lorena para o Rio, em um domingo, quando ele me chamou para o ministério. E aí eu disse para ele, Senhor, quando eu voltar em Lorena, alguém vai dizer para mim que o pastor Rocha vai sair e vai ser a confirmação para que eu vá para o seminário. Venho para o Rio, eu não consegui dormir até Resende, de Lorena a Resende, e no ônibus, mas quando chegou em Resende, quando eu fiz esse pacto com o Senhor, eu dormi. Na segunda-feira, volto à faculdade, dou uma olhada, já não tinha mais vontade de ficar lá. O desejo já estava passando, né? Passando. Perguntou à secretária, olha, eu precisaria trancar minha matrícula. Mas
Por quê? Aí contei para ela a história, que eu ia fazer teologia, ela disse, olha, é melhor o senhor abandonar. Você abandonar, porque você vai ficar tendo que trancar a matrícula todos os 4 anos. Então é melhor abandonar, depois faz um vestibular de novo e volta. Falei, é isso. Então, faculdade decidida. Na sexta-feira eu tinha a resposta do seminário que eu poderia estar lá. Dia 2 de junho de 75 eu comecei. Então a tia Tabita, a diretora do seminário, disse, olha, e se eu tivesse condições de fazer todas as provas que já tinham acontecido e tal, não teria problema não. Falei, tá bom. Quando eu chego a Lorena, uma irmã, quando eu cheguei, que eu ficar esse final de semana ia ficar na casa dela, ela vira para mim e diz assim, Nivaldino, o pastor Rocha vai sair, ele não pode sair daqui, ele falou que domingo, no final do ano ele vai sair. Eu olhei para os céus e disse, a confirmação, assim, né, pastor? Valeu. Aí fui para o seminário. No seminário eu encontro a minha atual esposa, Margarida, né? Quem cuidava dos meus filhos era minha sogra, mãe da minha primeira esposa, cuidava das crianças e tal, e eles me pediram só uma coisa, no dia que a minha primeira esposa faleceu, eu poderia até me casar no dia seguinte se eu quisesse, porém que fosse com alguém que cuidasse bem das crianças, fosse amiga da família, e isso Deus fez. Então encontrei Margarida no seminário, e ali nós conversávamos muito, e uma coisa eu sabia, no dia em que Deus levou a minha esposa, eu disse para ele, Deus, veja bem o que o Senhor arrumou comigo. Veja bem o que o Senhor arrumou comigo. Eu não quero pecar contra ti. Foram 2 anos de abstinência sexual. Eu sabia que eu não poderia também namorar qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que viesse realmente de Deus, né? De acordo para com a mim, vontade 3 de Deus, filhos, chamado para o ministério, teria que ser alguém assim muito, muito especial. E Deus fez isso. Ele veio preparando Margarida, ela é enfermeira, e foi uma crise tremenda quando eu disse para ela, nós conversávamos muito, os colegas no seminário encarnavam, isso vai dar em casamento e tal, porque ela cuidava, ela trabalhava também lá no seminário, cuidando de umas vovós que há no recolhimento Betel, e aí no dia que eu falei para ela, será que nós não podíamos então namorar, quem sabe viemos a casar, foi uma crise tremenda para ela, porque uma das coisas que eu coloquei foi que só tem um detalhezinho, vamos resolver logo agora, para que nós nos casemos. Você não poderá trabalhar fora, são 3 filhos, e eu entendo que as crianças precisam da presença da mãe. Sim. E diz ela que não foi fácil. Eu dei a ela 20 minutos para que ela me desse. Que tempo, hein, pastor? Que tempo. Aí ela disse que foi uma crise tremenda. E ela que dizia o seguinte, não me caso com pastor, porque ela conhecia bem a história de pastores, que estava sempre no seminário. Não me caso com militar, muito menos do exército. E o senhor já... Porque ela fez curso no Hospital da Aeronáutica. Então, nada de casar nem com militar e nem com pastor. Aí ela vai casar com militar, pastor, viúvo, com 3 filhos. E a pessoa dizia, você é doida e tal. Não, mas ela também vocacionada para missões, então ela entendeu que era uma chamada de Deus. E hoje nós temos 44 anos de casados, nasceram mais 4 filhos, né? Então eu tenho 7 filhos e 13 netos. Um chamado irresistível, né, pastor? Um chamado irresistível. E aprove a Deus, né? Agora em 14 de fevereiro, levar o meu filho mais velho para a eternidade, salvo, servo do Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse é mais ou menos o Nivaldino. Venho de uma família, nós somos 10 irmãos, eu tenho 2 irmãos pastores, né? Nilce e Nilceu, lá na região de Piabetá, e louvado seja o Senhor. Cumpriu-se na promessa da palavra para minha mãe. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém. Hoje eu tenho um irmão que chegou até a passar pelo mundo das drogas e tal, mas é uma bênção no Evangelho. Amém, todos 10 integrados na obra do Senhor. E eu sou muito grato, Juvan e Rubenils, a meu pai e a minha mãe. Amém. Se sou o que sou, eu devo muito a meu pai e minha mãe. Apesar de não conhecer Jesus, meu pai só se converteu no hospital, já no final da vida dele, foi que ele
teve um encontro pessoal com Jesus, mas um homem de uma moral muito forte. E eu venho daquele tempo, né? E vocês não têm, e não sei dos telespectadores. É difícil a palavra mesmo. Eu não sei quantos têm bigode, né? Mas eu venho daquele tempo que você podia, meu pai dizia, olha, puxa o fio do seu bigode, a tua palavra, ela vale. O sim, sim, não, não, bíblico que Jesus disse, né, pastor? Sim, sim, não, não, me acompanhou sempre. A minha mãe, uma serva do Senhor, aquela mulher que, para os puros, todas as coisas são puras. Esse versículo eu vi sempre na vida da minha mãe, uma mulher de fé. Eu me lembro de uma vez, eu pequeno, eu olhava para ela e ela chorava e cantava. Nossa morada na rocha está. Então, eu me lembro dela e depois a firmeza dela, firme ali no Evangelho, e ter a alegria de ver o meu pai sendo salvo, todos os filhos sendo salvos. E Deus me chama para o ministério. Eu estava trabalhando com a Juventude Batista Mageense. Você se torna pastor com qual idade mesmo? 27 anos. 27 anos. 27 anos. Certo? Em 1979, 19 de maio de 1979, eu fui consagrado para liderar a Juventude Batista Mas Mageense. continuava no Exército continuava também, no né? Exército, continuava no Exército. Eu dei baixa do Exército em 1997, né? Saí, né, na carreira, saí primeiro tenente do Exército, e aí, mas já pastoreando em Irajá, porque em 1979 eu fui consagrado e eu pensava que era para ser líder da juventude. Tanto que meu pastor disse, Valdino, você terminou o seminário, aí eu já estava de volta já na primeira igreja batista de Fragoso, né? Ia só esporadicamente lá em Lorena, e ele me pergunta, você não quer ser consagrado? Eu disse para ele, pastor, não, eu estou tão bem assim, já tinha feito seminário e tal, rapaz, mas vai ser melhor para você, para esse trabalho com a juventude. Eu falei, então se o senhor quer assim, seja assim. Eu não pensava em ser pastor, não queria ser pastor, não. Quando me perguntava se eu queria ser pastor, eu dizia, não, esse negócio de ser pastor não dá certo, não. Pastor dá muito trabalho e tal, não quero ser pastor, não. Eu não quero ser pastor. Aí ele falou comigo, falei, tá bom, pastor, então o senhor me orienta aí como enfrentar o concílio e tal. E fui consagrado para ficar trabalhando com a Juventude Mageense, lá em Magé, mais para o interior do Rio de Janeiro. Porém, em 16 de dezembro, eu tomava posse na segunda igreja batista de Irajá. Deus tem os propósitos dele. Eu fui pregar nessa igreja quando ainda estava no seminário. Depois, sou convidado para ir lá, para pregar um trabalho lá. Aí os irmãos, o pastor, que me conheceu lá em Lorena, foi por isso que eu fui pregar lá, porque ele me trouxe para pregar lá, o pastor Adílio vai para Niterói, e aí os irmãos me convidam para pastorear lá. Falei, não, na cidade não. Pastor, tá super interessante, que alegria poder tê-lo aqui conosco, estarmos aí passando para os nossos telespectadores esse seu testemunho, né? Mas nós vamos precisar agora fazer o pequeno intervalo. E aí, irmão Rubenilson, convide o nosso telespectador para que... Quero deixar você esse convite, você que está nos assistindo, nesse papo tão maravilhoso, tão abençoado, de se inscrever, de dar o seu like, de ativar o sininho e compartilhar. Vamos para um breve intervalo e não saia daí, voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. E como o irmão Rubenilson falou, antes de irmos para o intervalo, aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho para receber as nossas notificações. E quero dizer para você que nós temos uma novidade agora, a nossa playlist também já está no YouTube. Você vai lá, não deu tempo de assistir esse programa ou os demais, aproveita e assiste através da playlist. Irmão Rubenilson. Estamos de volta. Mais uma vez, com a presença do pastor Nivaldino, pastor e missionário. Eu queria frisar, no bloco anterior nós falamos sobre o Exército Brasileiro. O irmão
passou 28 anos no Exército Brasileiro. Eu queria saber do irmão como foi esse período dos 28 anos que o senhor conseguiu, né, atuar tanto no ministério e servindo o Exército Brasileiro. Pode nos contar um pouquinho? Irmão Rubenilson, eu agradeço muito ao Senhor pelo cuidado dele para com a minha vida, certo? E eu procuro colocar sempre para as pessoas de um modo geral: deixe Deus governar a sua vida. Eu posso dar uma olhada para trás e ver Deus conduzindo. Porque quando Ele me chama para o ministério, eu estou lá em São Paulo. E seria quase impossível uma transferência. Mas devido à situação que os nossos queridos telespectadores conseguiram acertar. Agora. Já me ouviram falando, né? Quando Deus leva a minha esposa para a eternidade, aí eu fico em uma posição de uma certa prioridade. E eu conhecia um tenente que estava lá em São Paulo, servindo comigo. Ele vai para Brasília, justamente para a Secretaria de Movimentação, para a Demov. Aí, quando aquela vontade de ir embora para o Rio de Janeiro, eu vou a Brasília. Ele consegue a minha transferência de 9 da manhã às 14 horas. Eu entro com um ofício pedindo uma transferência por interesse próprio. E saio de Brasília transferido por necessidade de serviço. Ou seja, todas as despesas, tudo o Exército fez para me levar para o Rio. E um detalhe, quando eu chego no Instituto de Biologia do Exército, um amigo me perguntou: Bastos, como você conseguiu vir para cá? Quem é o teu peixe em Brasília? Eu não conhecia Senhor, né? praticamente ninguém. Foi esse tenente que foi para lá. Que Deus providenciou, né? Irmão Juvan, sem sombra de dúvidas, Deus. ele me leva para o Instituto de Biologia. O Instituto de Biologia, perto do Seminário Betel. Tá vendo? Na primeira semana minha no Instituto de Biologia do Exército, eu fui para a parasitologia. Meu trabalho era ler as lâminas que um soldado preparava e depois não havia mais nenhum serviço. Foi a semana para colocar em dia toda a matéria do seminário. Olha, que benção. Terminada aquela semana, me chega um primeiro sargento e eu terceiro sargento. Que história é essa, Bastos? Você aqui na parasitologia? Não. Eu vou lá falar com o coronel, você vai para o banco de sangue, que era, para todo mundo, era o local onde mais se trabalhava. E Deus, ele me leva, e aí vou para o banco de sangue. Com a matéria toda passada ali, tudo pronto e tal. Eu vou para o banco de sangue. Trabalhando no banco de sangue, aí Deus me chama para o ministério. Aí, como eu estava falando, pensando que eu ia ficar em Piabetá, vou para a segunda igreja batista de Irajá. Concorri comigo mesmo, porque dois colegas apresentaram o nome do mesmo pastor lá para a igreja. E eu sei que eu assumi dia 16 de dezembro lá em Irajá. Bem, trabalhando no banco de sangue, eu procurava chegar mais cedo. Depois que fiz uma certa amizade, eu chegava mais cedo e às vezes eu nem precisava voltar para a sessão, porque eu fazia a parte inicial, ia para a coleta de sangue e quando voltava, ficava em casa já no Irajá, porque a boa parte dos quartéis é na Vila Militar, e eu saía do centro da cidade para ir para a Vila Militar, passava já por Irajá. Então Deus providenciou Amém. todas as coisas. Bem, quando chega em 94, sou transferido para o 1º Belog, quando eu saí primeiro tenente. Aí ninguém entendeu. Mas basta, eu tinha feito um curso de gestão de qualidade total, porque eu iria administrar a central de colheita do Instituto de Biologia do Exército. Tudo preparado para isso. Construir um novo prédio que eu ia ser o responsável lá. Sou transferido, ninguém consegue explicar. Vou parar no 1º Belog. Quando eu chego no 1º Belog, agora oficial, né? O coronel vira para mim e diz assim: mas Bastos, o que você veio fazer aqui? Aqui não tem serviço para você. Vai lá para a enfermaria e arrume alguma coisa para você fazer. Aí eu ficava trabalhando, aí fui ser o pastor lá, era o pastor Bastos, tinha um núcleo de estudo bíblico e tal, e fiquei lá então mais 2 anos no 1º Belog.
Aí... E não perdi a oportunidade, né, de anunciar a palavra do Senhor, né? Não, deixando Deus conduzir, deixando Agir, Deus né? conduzir, deixando Deus conduzir. E eu gostava de desfilar, aí eu não era escalado, então eu dizia, eu vou no teu lugar, eu ia no lugar das pessoas para desfilar e tal, e com isso fomos fazendo muita amizade ali e a oportunidade Sim. para anunciar o Evangelho. Quando eu completei os 28 anos, 1º de julho de 97, aí eu fui para o coronel e disse, coronel, eu fui transferido hoje em Brasília, que tinha um amigo lá na Secretaria de Promoções, e ele, Bastos, nós fomos promovidos hoje aqui, vai ser publicado hoje no Diário Oficial. Aí eu falei, coronel, vou já avisar o senhor, que eu já fui promovido e eu vou me embora. Tô indo embora. Porque aí eu já estava liderando lá a sessão dos reservistas e tal, e aí eu fui avisar o coronel, ele disse, Bastos, por que você não fica, não, coronel? Porque eu fiquei aqui até hoje, mas eu quero mesmo é ser pastor, só pastor. Aí no final de julho, publicou no Diário Oficial, e aí eu fui embora para a reserva, para ser apenas pastor. Amém. Então estou na primeira igreja batista Deixou em de Irajá. ser um soldado do exército para ser um soldado do reino, né? Só do Senhor, soldado né? do reino, Somente né? soldado do reino, Senhor. né? Então aí foi para, já estava, né, na segunda igreja batista de Irajá, primeira igreja que eu pastoreio até hoje, estou lá há 44 anos. Amém. Lá, não houve nenhum conflito Glória a da Deus. igreja com o quartel. Então, graças a Deus, Deus conduzindo todas as coisas. Eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu fico maravilhado quando eu começo a pensar na graça de Deus, na misericórdia de Deus, maravilhas que Ele nas fez, maravilhas né, que Ele tem feito que Ele na vida do tem Senhor. feito na minha vida. Amém. Só isso. Quanto ao exército, tem um problema, porque o Senhor estava no comando. Pastor Nivaldino, e embaixadores do rei? Assim é uma paixão que o senhor tem, né? Olha, eu cheguei a ficar na dúvida se eu viria com a camisa do embaixador ou da União Missionária de Homens Batistas do Brasil. Como falar em União Missionária de Homens Batistas do Brasil? É um somatório de embaixador, né, do Grupo de Ação Missionária e da Sociedade Missionária de Homens Batistas. Então, eu falei, eu vou então com a camisa da União. Mas eu digo que eu estou pastor, mas eu sou embaixador. Quando eu me converti, já entrei para a embaixada, meu conselheiro, irmão Geraldo Coelho, uma bênção na minha vida, eu não esqueço dele, que foi o meu conselheiro. Então, as grandes verdades que eu pude aprender como embaixador do rei. Você está nessa organização que tem as 3 cores, azul, amarelo e branco. O azul representa lealdade. Lealdade a Cristo Rei, lealdade à sua igreja, lealdade à organização Embaixadores do Rei e seus ideais. O branco, que é pureza, pureza do corpo, pureza da mente, pureza da alma, na adoração a Deus e somente a Ele. Preciosidade, que é o amarelo. Então, Cristo é precioso para nós, porque morreu por nós na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. E nós somos preciosos para Cristo, porque Ele nos permite ser embaixadores dele. Sim, aqui na terra. Amém. Então, esta organização, o próprio escudo da organização fala de serviço fiel a Cristo e ao próximo. A faixa, né, que tem a letra R, quer dizer que o embaixador do rei é trabalhador. Nós temos na insígnia uma coroa que simboliza a vitória que há de ser ganha por Cristo e para Cristo, ou melhor, o ramo de louro, e a coroa que simboliza esse serviço fiel a Cristo ao próximo, com as 5 pontas, que é oração, mordomia, serviço real, estudo da Bíblia e estudo missionário. Então é uma organização que nasceu no sul dos Estados Unidos, com um grupo de meninos que eles queriam pregar o Evangelho. Aí e apoiar missões. Aí a União Feminina lá apoiando aqueles meninos e tal, e tivemos então o começo lá nos Estados Unidos. E o trabalho foi crescendo, e depois o William Overton traz a organização para o Brasil. E aí em 1948
foi organizada a primeira embaixada na cidade do Rio de Janeiro, e aí de lá para cá tivemos aí a compra do Sítio Sossego, primeiro acampamento em 1951, em 1966 Nivaldino chega nessa organização e envolvido diretamente com a organização Embaixadores do Rei. É uma organização que ela visa alcançar o menino de 9 a 17 anos, trazendo para ele a formação moral, formação até física também, e principalmente, é claro, a formação espiritual. Então, em nossas igrejas, temos aí essas organizações voltadas para os meninos, e eu envolvido com ela. Quando, lá mesmo em Piabetá, eu fui na região, nós organizamos um forte, era a Frente de Operação Regional do Trabalho de Embaixadores do Rei. Aí eu fui lá na Associação Imagense, no primeiro premier, né, aquele que liderava, e depois... envolvido. Vindo para o Rio de Janeiro, em Irajá, o coordenador vai para a nossa igreja, o coordenador carioca, pastor Ornelas. Eu comecei a andar junto com ele. Ele foi transferido, foi para o interior da Bahia, e aí o pastor Nivaldino foi convidado para ficar interinamente como coordenador dos embaixadores cariocas. Aí estava eu lá, trabalhando na convenção carioca. Aí depois me convidaram para... os conselheiros de embaixadores arrumaram uma ideia de que eu teria que ser o presidente dos homens do Brasil. Vocês estão malucos? Que ideia é essa? Não, pastor, o senhor vai ser... Responsabilidade cada vez mais aumentando, hein, pastor? Cada vez aumentando. Aí, em Aracaju, eu fui eleito em 2002, parece-me, o presidente. Aí fiquei 2 anos, aí depois saí... Não, melhor, eu estava na ativa, foi em 96 eu fui presidente. Aí depois presidente dos Homens Cariocas, sempre envolvido com esta organização, certo, dos Embaixadores do Rei. E até o meu apelo, né, a você que está ligado conosco neste programa, é que fale ao seu pastor, fale à sua igreja, para apoiar o conselheiro dos Embaixadores do Rei. Porque o embaixador, Gilvan, é como se ele fosse um pastor dos meninos. E o pastor tem uma vantagem, que ele tem diáconos, ele tem, às vezes, até uma ajuda financeira da igreja, e o conselheiro não. O conselheiro, se o menino tem problema, não procura o pastor, não, ele procura o conselheiro. Se o menino não tem dinheiro para ir para o acampamento, muitas vezes quem banca é o conselheiro, que não vai deixar o menino ficar. Então o conselheiro... Como se esse menino fosse uma ovelha dele, né? Uma ovelha dele. Então ele não vai deixar. O segredo da organização Embaixadores do Rei é o conselheiro. E a gente precisa dar uma atenção muito especial a esse homem que acaba tendo 10, 12 filhos. E... agora, se tem um conselheiro também me vendo aí, conselheiro, você ore, se você é solteiro, para que Deus lhe dê uma esposa que esteja junto com você, tá bom? Nesse ministério, porque os meninos vão ficar na tua casa. Isso acontece. E aí nós vemos aí essa organização, hoje espalhada em todo o Brasil, não é? Amém. E como estamos comemorando aí os 75 anos dessa organização, no Brasil, e Deus tem abençoado muito, muito esse trabalho dos Embaixadores do Rei. E nós temos, aí o embaixador, com 17 anos, aí ele vai para o GAM, que é o Grupo de Ação Missionária. E aí também, com toda a mesma ênfase missionária dos embaixadores, é do grupo GAM. De Ação Missionária, que é o GAM. Então, numa idade entre 18 até 35 anos, aí tem alguns que passam dos 35, aí não querem sair, querem continuar. Então, nós temos esse grupo com essa ideia de acampamentos, de envolvimentos mais direto para o jovem de nossas igrejas. E temos a Sociedade Missionária de Homens Batistas, que já é o homem adulto, com o mesmo foco. Inclusive, a nossa divisa, ela visa sempre voltada para a evangelização. Dos embaixadores, somos embaixadores por Cristo, e os gamistas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos à luta. Os homens dizendo, não podemos deixar de falar do que temos visto e
ouvido. Então, essas 3 organizações formam a União Missionária de Homens Batistas do Brasil. Certo? Então, estamos aí espalhados em todos os estados e Deus tem nos conduzido, sustentado. Tivemos no mês de... Vamos lá, me fugiu. No mês de abril. Foi em abril. Rapaz, nós tivemos um programa muito legal aqui em Manaus. Será que eu vou me lembrar a data? Dia 8 de abril. Nós estivemos aqui, uma programação especial com os homens de Manaus. E depois, quando for falar de mutirão missionário, tem uns detalhezinhos para nós falarmos dos homens aqui de Manaus. Mas foi uma programação que marcou a nossa vida, e vários irmãos ali na igreja Mundo Novo, eu acho que é Mundo Novo o nome da igreja lá onde foi o encontro. Eu troco as bolas, às vezes Mundo Novo ou Novo Mundo? Acho que é Mundo Novo. Mundo Novo, né? Então, olha, foi uma programação muito legal. O irmão Luzinaldo estava na presidência naquela época. O irmão Willas lá junto com a gente, também. Certo? E você gravando programas aqui, não pôde estar conosco lá naquele momento, né? Então foi algo assim muito bom, e nós ficamos muito alegres em poder estar com os irmãos ali vivendo momentos muito, mas muito legais, né? Da nossa União Missionária de Homens Batistas do Brasil. E aqui a União Missionária de Homens Batistas do Amazonas. Que vem, o MHBAN, né? Exatamente, que vem fazendo um trabalho excelente. Nós louvamos a Deus pela obra que Deus tem feito através da União Missionária de Homens Batistas do Amazonas. E esse privilégio de estar aqui junto com vocês, né, vivendo, compartilhando desses momentos, essas experiências. Que maravilha, pastor. Nós vamos precisar chamar mais um pequeno intervalo. Irmão Rubenilson, faça o convite aí para o nosso telespectador. Quero lembrar você que está nos assistindo, esse papo maravilhoso, de se inscrever, de dar o seu like, de ativar o sininho e compartilhar. Você terá bastantes eventos e programações para assistir. Voltamos já, não sai daí. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista, e que satisfação, né, Rubenilson? Essa entrevista maravilhosa que nós estamos tendo, vendo assim a paixão do pastor Nivanildo por Embaixadores do Rei, pela UMHBAN, né, a União dos Homens Batistas do Brasil, né, pastor? Pastor, continue aí nos dando esse relato, Senhor, do que aconteceu nesses últimos dias, né? Nessa sua passagem por Manaus, que o senhor estava falando, né? Do evento que aconteceu quando o senhor esteve por aqui. Maravilhoso. Certo. Irmãos, olha, Manaus tem marcado a minha vida, os homens do Amazonas, de um modo geral. Em 2016, nós estávamos na cidade de Guajará, realizando lá mais um mutirão nacional missionário, que marcou a minha vida, porque esse mutirão começou em 1998, mas de lá até 2016, eu só participava no setor de evangelismo. Eu ia para o evangelismo. E lá envolvido com o pessoal. Mutirão nacional? Mutirão nacional missionário. Mutirão nacional missionário. É o Munami. Né? Então, de 98 até 2016, eu participava apenas no evangelismo. Quando chega em 2016, havia uma dificuldade que não tinha coordenador para o Munami. E aí os irmãos daqui do Amazonas, irmão Arthur, pastor Charles e tal, eles foram ao Rio para a programação do centenário dos homens batistas no Brasil, certo? O dia 4 de junho de 1916 foi organizado os homens batistas no Brasil. Então, completando os 100 anos, eles foram para a programação. Eles estiveram na Irajá, na minha casa e tal. E quando eles vieram embora, eles perguntaram: pastor, olha, tem que saber se vai haver o Munami ou não lá em Guajará. O senhor vê isso pra gente? Falei, veja. Aí que eu fui lá falar com o pastor Sócrates, falou: ó, não vai ter porque não tem coordenador. Ele falou assim: peraí, não tinha. Tem coordenador. Já Nivaldino Cipriano Bastos. Eu falei: não, peraí, Sócrates, peraí.
Eu só participo do evangelismo. Estava em contato com todo mundo, mas eu só participo do evangelismo. Aí eu fui saber que eu via o pessoal da obra, aí fui telefonar para o responsável pela obra, pela construção do templo. Aí você vai, Jamil, vou. Falei, tá bom. Aí vou ligar para, agora eu quero saber quem é o responsável pela alimentação. Aí quem é aquele irmão lá da alimentação? Ah, tá, o irmão lá do Espírito Santo. Tá bom, então eu vou ligar para ele e tal. Aí agora, e o evangelismo? Ah, é outro irmão também do Espírito Santo, eu vou ligar para ele. Aí liguei para a equipe que vinha trabalhando, e a equipe estaria. Se tiver o Munami, nós vamos. Eu falei, então tá bom, só que pode colocar meu nome. Aí nós, daí de 2016 para cá, então eu venho coordenando. O Munami, ele nasceu em 1998, lá no sul de Minas, porque um missionário pediu para que os homens fossem fazer um trabalho no dia 12 de outubro. E foram lá um grupo de homens. No ano seguinte, um missionário lá em Aparecida do Norte pede também se podiam voltar lá, fazer o mesmo trabalho que tinham feito lá no sul de Minas. Vamos lá. Aí os homens foram para lá, fizeram o trabalho lá. E em 2003, eu entro nessa história. Eu entro nessa história em 2003, que aí eu fui participar de um Munami também lá no Triângulo Mineiro. E aí, só no evangelismo. Todo ano íamos só o dia 12. Só o dia 12. Qual o motivo dessa data específica, pastor? Foi porque o missionário lá nos convidou para ir. Aliás, convidou a União. Nessa época eu nem participava diretamente com eles, não participava com eles, não. E o dia 12 era já considerado o Dia Nacional de Evangelização para nós, os batistas, por ser o dia em que há uma religiosidade muito forte no país, não é? E nós temos em Aparecida do Norte, então, aquelas caravanas para Aparecida do Norte e tal, e já havia esse trabalho, isso era o dia de evangelização. E aí nós fomos realizando esse trabalho. Aí o ano seguinte aconteceu um ano, aí outro convite, no outro ano outro convite para outra cidade, no outro ano convite para outra cidade, e assim a coisa passou a se tornar uma rotina para aquele grupo. Um grupo de irmãos que já ficavam ansiosos que chegasse dia 12 de outubro. Além de uma rotina, um desafio, né, pastor? Um desafio muito grande, todos no foco desse desafio. E aí o trabalho veio crescendo. Em 2008, no Acre, o grupo foi lá para ver e para fazer o trabalho no dia 12. Só que foram antes, aí verificaram a igreja precisava de uma ajuda, de uma reforma, e aí vai um grupo antes para lá, para fazer a reforma, para que no dia, né, da evangelização, deixar um local próprio para que as pessoas pudessem estar estudando a palavra e tal, e cultuando, adorando ao Senhor, tivesse um local, ajudando ali aquela igreja. Só que a partir dali, a visão foi: nós vamos para uma cidade onde não tenha um templo, ou o templo seja sem nenhuma condições quase, ainda começando, seja bem pequenininho para o povo que está lá, e aí nós iremos. Desenvolveu-se a ideia de que os homens do Estado, então eles se responsabilizam com a base. Certo. Então, e o Munami passou a ser de 1 a 12 de outubro. O grupo da construção, da alimentação, do evangelismo, chega lá dia 1º de outubro. Certo. A equipe de coordenação do Munami chega antes para verificar se já tem o material lá, porque todo o material, da base para cima, é responsabilidade dos munamistas, dos irmãos que participam. Então, antes já se levanta uma oferta, manda para lá, para que eles comprem tijolo, porque quando o pessoal chega, a turma já sai do ônibus já dizendo assim: olha, para onde é que nós vamos? Já sai com a colher de pedreiro, a enxada, exatamente, a peneira, né, pastor? Irmão Juvan, é exatamente isso.
E no dia 12 é o culto da vitória. Amém. Fica um templo pronto. Um rebaixamento de PVC, piso, enfim. E às vezes ainda os banheiros ainda ficam prontos. E às vezes a igreja tem lá um outro trabalho qualquer, os irmãos que trabalharam até o dia 9, dia 10, os pedreiros já não tem mais nada para fazer. Então, eles arrumam trabalho, eles mesmos arrumam trabalho. E às vezes vão ajudar uma família lá de perto que está com uma casa precisando, ou uma congregação, né, e tal. Então, esse é o trabalho. E é algo que está no coração de cada um. E aí eu coordenando a partir de 2016, aí fomos lá para Guajará, e lá estava aí o pastor Charles, o Arthur, o pastor Veras, esse eu me lembro bem, Arthur, Veras, Charles, e tinha um quarto lá, e o Willas. Esse eu me lembro bem, eu me lembro bem desses que estavam lá conosco, além de outros irmãos de Manaus. Hoje nós temos uma média de 250 munamistas envolvidos com a evangelização, que é o principal para nós, é ganharmos alma para Jesus, não só para nós aqui, mas para você que está nos vendo aí em casa também. Você sabe que você tem Jesus como Senhor e Salvador pessoal, a sua missão é fazer discípulos, ok? E que Munami seja algo do nosso dia a dia, que está ganhando almas para Jesus, trabalhando para que as pessoas tenham um espaço próprio, para que possam estar estudando a palavra, adorando juntos ao Senhor, precisa ser coisa do nosso dia a dia. Este ano nós estaremos indo para Itaipulândia. Fica onde, no pastor? Paraná. Na região lá de Itaipu, perto lá de Foz do Iguaçu. Nós estaremos lá neste ano. Ano passado estávamos em Tutóia, no Maranhão. Ano retrasado estávamos em Canabrava, lá em Bom Jesus da Lapa, atravessando meu Deus, o Rio São Francisco. Primeira vez que eu olhei nas barcas, aqueles tijolos, falei, meu Deus, esse negócio vai afundar, atravessando tijolo, areia, cimento e tal, algo assim, que eu não tenho como explicar o que Deus faz. Aí você me pergunta, pastor, eu também quero ser um munamista. Era isso que eu ia fazer. A pergunta que eu queria fazer para o senhor era essa, pastor. Como é que se faz para ser um munamista? Ok. Então, eu vou já falar, né, para a minha família de munamistas, que nós temos pelo menos mais dois aqui, que no mês que vem vão estar conosco. Lá em outubro vão estar com a gente lá. Para ser um munamista, você precisa, primeiro, ter a certeza que Deus está mandando você. Você tem que estar convicto que Deus está mandando você. Porque Ele e você é que vão providenciar 100% de tudo que você vai precisar ou que você vai fazer. Certo? Se vocês me perguntarem, pastor, nós vamos dormir aonde? Eu digo, não sei. Nós vamos comer o quê? Eu digo, também não sei. O que eu vou fazer lá? Eu nunca fui ao Munami. Eu vou dizer, eu também não sei. Eu disse, mas que negócio é esse, pastor? Deus sabe. Você vai se colocar nas mãos dele e ele proverá. Amém. Na hora ele vai delegar as funções, né, pastor? Desde você sair de casa, irmão. Desde a tua saída de casa. Porque você paga a tua passagem, você dá oferta para alimentação. Tem irmãos que já estão guardando a oferta que eles vão dar lá em Itaipulândia. Que bênção. Aqui em Guajará, quando eu recebi a missão, eu liguei para um irmão e falei assim, quanto você tem do teu cartão de crédito? Eu perguntei lá na convenção, e qual o dinheiro que já tem de oferta aí? Falei, Valdir, não tem nada, nem ia ter Munami, então não tem nada. Falei, meu Deus do céu. Aí eu perguntei para ele, quanto é que você tem no teu cartão? Aí ele, eu tenho um cartão de 15 mil. Eu falei, então eu vou arrumar um de 15 mil também. Já tem 30, e nós vamos levar o cartão. Se não tiver dinheiro, nós vamos comprar o material lá, ok? Ele falou, ok. Eu falei, então fechado. Falei, pronto, está resolvido, Senhor. E ele, Deus não deixa faltar nunca. Nós tivemos problemas com o Munami. As pessoas se doam, se entregam àquela obra. O pessoal da parte financeira, tanto de alimentação como de a compra, o setor de compras de um modo geral, nós temos as pessoas lá que cuidam disso. Eles precisam só me avisar com 48 horas antes
o que vai precisar. Às vezes é assim, pastor, olha, para o material que vai chegar aí, que a gente vai ter que comprar, vai precisar assim de uns 20 mil. E quanto é que tem? Deve ter uns R$500, mais ou menos. Aí eu digo, tá bom, vamos orar. Aí liga para um e avisa o pessoal, gente, olha só, nós precisamos para depois de amanhã levantar R$20 mil, hein? Vamos orar aí. Aí um liga para a igreja, outro liga para não sei quem, então a gente tem sempre a conta da igreja lá. Aí quando chega final do dia lá, tá, irmão, pastor, já resolvemos. Aí quando dizem para mim, não, pastor, tá tranquilo. Eu digo, oh, meu Deus, que maravilha. Então, assim Deus vai fazendo a obra do Munami, uma obra que é dele. E nós temos que entender isso. Ela é do Senhor. É algo totalmente do Senhor. Aí eu dou uma experiência, e o irmão, quando chegou lá em Bom Jesus da Lapa, onde é que eu vou dormir? Eu falei, irmão, não sei não. Não sei não. Mas eu não durmo junto com outras pessoas. Eu falei, mas eu não sei não. Dá teu jeito aí. Ele, mas é o que eu vou fazer o quê? Eu falei, olha, eu sei que a única coisa que eu posso fazer é dar um jeito de te mandar de volta para casa. Aí a gente arruma o dinheiro aí, compra passagem e manda você de volta para casa. Ele, tá bom, eu vou ver. Aí ficou lá, ele passava por mim, me olhava todo emburrado assim, e comentava com os outros, que coordenador é esse? Que nem arruma lugar para te dormir direito, não sei o que e tal. Falei, esse nunca mais vai aparecer aqui. Pastor, e nesses anos que o senhor está na frente da coordenação, qual o maior desafio assim que o senhor e vocês já tiveram? No Munami, irmão Juvan, eu acho que o maior desafio é o próprio Munami em si. E eu vou dizer para o irmão, o maior desafio seria o desse irmão lá, que depois ele volta no ano seguinte. O que você está fazendo aqui? Você não sabe, vai dormir aonde? Aí estava lá alegre, já feliz, participando. O maior desafio para mim, sei lá, é Deus ajuntar essas pessoas e fazer algo que eu não entendo. Você ter esse grupo todo, 12 dias, numa harmonia, uma coisa assim, tremenda, certo? Tremenda. Então, eu vejo, por exemplo, um irmão que vai com problema de coluna lá em Canabrava, e ele tinha que ficar em Bom Jesus da Lapa, porque senão ele teria que pegar o barco. A esposa dele vai lá, olha, e no outro dia, Misael não, o pastor fulano, ele está subindo, ele está chegando aqui. Eu falei, não, ele não podia sair de lá, não. Ele chega e diz assim, não, eu não ia ficar lá de jeito nenhum. A minha esposa veio, ela disse que eu poderia ir subindo devagarinho. Aí lá, ele foi o auxiliar do dentista, ele ficava lá sentado, tomando nota. E fazer parte do trabalho da obra, né, pastor? Fazer parte. Então, o desafio nosso é ficar orando, pedindo, Senhor, mande as pessoas, mande os trabalhadores. É o que o Senhor nos pede, né? Que a gente peça. Exatamente. Até hoje, mande trabalhador para a seara. Ele tem cuidado, ele tem orientado, ele tem dirigido. Hoje, ele nos deu um ajudador muito grande, que é o irmão Jairo Monteiro, que é o coordenador dos homens do Brasil. Então, você ter o líder nacional da União de Homens, mas juntinho com você e até na tua frente, tem sido algo bom demais. O que poderia ser um grande desafio, que era a falta de apoio da denominação, nós não temos. A gente tem o apoio. Amém, pastor. Tá bom, pastor, então? nós estamos chegando no final do nosso programa. Maravilha conversar com o senhor, mas eu vou lhe pedir para que o senhor faça as considerações finais, que você deixe um recado para os homens do Amazonas, do Brasil, que o senhor deixe uma palavra para que possa tocar aos nossos corações e que nós possamos sair, muitas das vezes, da nossa zona de conforto, né? E fazermos parte do Munami junto com vocês, agora no ano de 2024. Fique à vontade, pastor. Bom, João, eu quero deixar então Atos 4 e gostaria que você lesse
todo o capítulo, mas eu vou destacar para você apenas o 12, onde diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E o verso 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E o verso 20, que é a nossa divisa: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A minha palavra é que você viva uma experiência pessoal profunda com Jesus. Que você tenha sempre o teu a sós com Deus, diariamente, lendo a palavra de Deus, extraindo as verdades da palavra de Deus para a sua vida, tendo uma vida de oração e esteja envolvido no reino. Ore sempre dizendo: ó Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Deixe Deus dirigir a sua vida e fale sempre do que Deus tem feito na sua vida. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido e dizer a esse mundo que salvação somente em Jesus, que a Bíblia é verdade absoluta, é a palavra de Deus. Meu querido Rubenilson, meu querido Gilvan, é a palavra de Deus que precisa nortear sempre os nossos caminhos. Um de meus netos me pergunta: vô, como é que o senhor consegue ficar tranquilo diante de tudo isso que está acontecendo após a morte de meu filho? E eu disse: meu neto, eu creio que a Bíblia, amém, ela é a palavra de Deus, amém, e que as promessas do Senhor se cumprem, e nós, amém, estamos aqui para isso, para cumprir, para completar a missão, que é o tema de missões mundiais, para completar a missão que começou lá no Éden, e o Senhor vai nos usar para a glória do nome dele. E a minha gratidão a vocês, aos homens do Amazonas, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, e aguardo vocês mês que vem, Itaipulândia, amém, tá? No nosso Munami. Amém. Deus amém. Abençoe a todos. Nós é que agradecemos a sua participação, queremos também agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer para você: a Constante TV, ela é uma bênção para mim, ela é uma bênção para você. Rubenilson, querido, muito obrigado e até o próximo programa. Amém. Valeu.